Fala galera, eu decidi fazer esse wire up aqui do Shelter Labs SHX12. Ele é bem fácil, tá? É de reversing, mas dá pra galera que tá querendo aprender um pouco mais aí sobre arquitetura de computador, assembly em si, entendeu? Então eu achei ele bem fácil, ele dá uma visão geral sobre isso, e ao final do vídeo eu vou fazer alguns comentários pertinentes, tá? Bem, vamos lá, vou baixar o arquivo aqui, tem que ser breve para o vídeo não ficar muito grande, tá? Vou salvar, beleza, tá aqui já em downloads, tá? Vamos ver. Vamos ver aqui para minha pastinha bomb. Tá. Vamos nomear também para ele ficar mais fácil. Beleza, vamos ver do que se trata esse arquivo. Tá? Ele é um ELF, né, de 64 bits, dinamicamente linkado e not striped, né? Assim, não vou entrar em comentários por maiores aí sobre cada uma dessas coisas que eu falei, senão vai fugir muito do propósito aqui. Então, mas ele se trata de um binário em Linux. Então vamos botar ele em modo de execução, permissionamento, né? E vamos executar esse cara. Ele me pede para defusar a bomba e para entrar com uma sequência, né, de números secretos. E ele pede para entrar com a primeira sequência aí. Obviamente eu não sei. Então ele já me mandou a mensagem de boom, you are dead. Isso significa que ele já está fazendo uma validação logo no início, tá? Por que eu estou falando isso? Se a gente der strings aqui no arquivo, tá? A gente vai ver a parte, né, de texto do programa. Ela vem, né, a mensagem para defusar a bomba, entrar com o primeiro número, né, a primeira sequência de número, a segunda e a terceira. Ou seja, são 3 validações e logo na primeira ele já saiu do programa com a mensagem you are dead, porque eu errei a primeira sequência de números. Isso faz a gente pensar de que maneira? A validação está ocorrendo desde do primeiro número que você colocou. Se a validação não estivesse ocorrendo, você digitaria a primeira sequência, a segunda sequência, a terceira sequência, e ele faria a validação logo depois. Por que eu estou dizendo isso? Isso vai ajudar na hora que a gente enxergar o código em assembly, tá? Porque você já tem uma visão mais ou menos do que o programa tá fazendo. Então ele vem aqui também e tem a mensagem de sucesso, né? E aqui ele está dropando a flag, porém sem as sequências dos números, certo? Então o que a gente vai fazer? E lembrar também, pessoal, que strings não tem muita gente que acha, estou fazendo strings, fazendo engenharia reversa. Não é isso. O string serve só para auxiliar em algumas coisas, tá? E ele pode te ajudar, assim como está ajudando agora a fazer esse challenge, mas a coisa o buraco é muito mais embaixo sobre engenharia reversa. Eu mesmo não sou um especialista nisso. Enfim, vamos lá. Vamos entrar com o GDB. E dar um disasman aqui. Beleza. Assim, é imprescindível que tenha um mínimo de conhecimento em assembly para você estar realizando esse tipo de tarefa, tá? Esse tipo de atividade. Porque você vai precisar ler algumas coisas aqui e entender. E ao final você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Então vamos lá. Olha, a gente tem a primeira mensagem do programa, tá? Que é essa call aqui. Essa função em si, né? Que é puts, depois vocês procuram ver o que é.
E nós temos uma outra função que é chamada logo em seguida aqui, ó, que é a printf, que é uma outra função em si para escrever na tela também, tá? Então, a gente já pode imaginar que essa aqui é a primeira mensagem, tá, do programa. Aqui é a segunda mensagem dizendo entre com a primeira sequência, né? E a gente viu que ele tem uma call aqui, né, uma instrução de call nessa função. Posteriormente, se a gente for seguindo o fluxo do programa, nós vemos que ele tem uma call numa outra função, que é scanf, que ela vai capturar o que você digitou, certo? E se a gente descer mais um pouco, a gente está vendo que ele está pegando o que a gente digitou, pegando esse endereço de memória e movendo para o registrador EAX. E logo em seguida, ele tem uma instrução de comparação. Ou seja, ele está comparando o que a gente, o que a gente digitou e que foi posto no registrador EAX com um número hexadecimal. E depois dessa instrução, a gente tem uma JNE, que é Jump Not Equal, né? Pule se não for igual. Ou seja, se isso aqui não for igual, ele vai fazer essa comparação, e se não for igual, ele vai pular para esse endereço de memória aqui, que é o 83E. 83E. Tá certo? Ou seja, ele vai sair do programa e vai mandar aquela mensagem de You are dead, né, que a gente errou. Ou seja, ele faz 3 validações, e aqui no código em assembly você vai ver as 3 validações. Olha, a mensagem, né, pegando aqui com scanf, mudando para o registrador, comparando e saindo. A próxima, se você acertar para essa primeira sequência, o fluxo do programa seguiria para cá, olha. Ele daria uma outra call no printf, que seria a segunda sequência daquelas 3 mensagens que nós vimos com string, faria a mesma coisa, né? Moveria para o registrador, compararia e iria seguir o fluxo normal do programa. Nós teríamos aqui a terceira sequência, que ele faria a mesma coisa, tá? Ó, tá? Jogou para o registrador que foi digitado e fez uma comparação com o número hexadecimal. O que a gente poderia fazer? Eu poderia colocar um breakpoint muito bem aqui nesse primeiro, em todos os jumps not equal que ele tem, e no momento em que eu fosse rodando o programa, quando ele chegasse no primeiro breakpoint, em vez de executar o jump not equal, eu pularia, tá? Ele pode até fazer a comparação, mas ele pularia o jump not equal e eu setaria o meu registrador EIP ou Area IP, dependendo da arquitetura que vocês estiverem utilizando, se for x32 ou x64, ele vai jogar a gente para a próxima instrução e vai dar segmento, ou seja, ele não vai pular para a instrução que ele está dizendo aqui, desse endereço aqui de memória, onde a instrução que ele quer ir, ele não pularia para ela e ele não executaria a mensagem de que você não defusou a bomba. Então o programa seguiria o fluxo natural e ele imprimiria a mensagem de flag no final. Mas sabe qual é o problema disso? Se eu fizer isso, você não vai saber qual é a senha. E no challenge ele pede a sequência de números, certo? Então, eu também poderia colocar qualquer número, ao invés de não colocar nada, e mesma coisa, breakpoint nos jump not equal, só que ao final ele me droparia a flag com os números que eu coloquei, que não são os números de sequência que a challenge pede. Então, gente, isso aqui é simplesmente leitura de código em assembly. Nesse momento em que ele faz a comparação, ele está comparando o que veio desse endereço de memória para o EAX, que é o que nós digitamos, ele guardou o que nós digitamos em EAX, e depois ele faz a comparação com um número em hexadecimal. Quem é esse número em hexadecimal? A gente vai descobrir agora.
Ops. Então a gente tem o 308, tá? Nós temos o 308 na primeira comparação que ele faz. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente tem essa outra comparação aqui, certo? Então vamos ver quem é esse cara em hexa. Ele é o 19 e no final a gente pega a próxima comparação. E ele é o 837, tá? Em decimal. Então, vamos lá. Vamos sair aqui do GDB e vamos confirmar se é isso mesmo. 308 foi, se ele não tivesse acertado essa primeira validação, não iria, porque ele faz logo, ele testa logo o primeiro número, 19 e 837. Tá aí a flag. E o que eu queria dizer é o seguinte, gente, é muito importante para qualquer área de TI a gente ter o conhecimento de computação, de arquitetura de computador, tá? E assim, não dá para falar de arquitetura e não falar de assembly, entendeu? Então assim, para quem quer, independente da área, né? Até para galera que tiver querendo para engenharia reverso, até o pessoal que quer trabalhar com segurança da informação, isso é muito importante. Isso é de extrema importância, independente de tudo, saber computação, como funciona, quando você executa um programa, o que acontece, qual é o fluxo disso internamente, o que são microinstruções, o que acontece, o que são registradores, como é que são as instruções em assembly, como é que acontece essa coisa por debaixo dos panos, entendeu? Como é que as instruções são carregadas, entendeu? Como fica na memória stack, o que é memória stack, enfim, basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.